Boa tarde a todas e todos novamente. É uma satisfação enorme, né, estar aqui com vocês nesse colóquio. Eu gostaria de dar as boas-vindas ao querido professor Luiz Renato Vedovato, que estará fazendo a apresentação, né, da sua conferência na sequência. E eu gostaria de acolher todos vocês, né? Gostaria que vocês se sentissem acolhidos, que vocês levassem muito a sério, né, essa temática que vai ser discutida, porque é uma temática que mexe, né, com as nossas vidas e que possibilita uma mudança de olhar, né? Nós vivemos um tempo bastante difícil, bastante duro. Nós estamos aí ainda vivendo os efeitos, né, da pandemia, é bem verdade, caminhando para o final, graças a Deus, mas nós precisamos retomar algumas coisas e discutir temas que são fundamentais para todos nós, né? Então, nesse sentido, eu dou as boas-vindas a todos, né? Eu gostaria de apresentar o professor Vedovato, a quem eu agradeço de coração, né? É uma satisfação enorme estar com o senhor aqui. Tenho certeza que todos nós vamos aprender muito. O professor Vedovato vai nos apresentar uma conferência intitulada Mensuração da Pobreza Multidimensional, Contribuições para o Conceito de Dignidade Humana. O professor Vedovato, entre muitas qualidades, entre grandes qualidades que ele tem a qualidade de ser campineiro, né? De estar aqui em Campinas como eu, né? E é uma satisfação enorme. O professor Vedovato é um professor que tem trabalhado, né, temas relevantíssimos. Eu gostaria de falar um pouco do currículo dele, que é muito extenso, mas para que vocês, né, conheçam um pouco do trabalho dele e percebam, né, o tamanho, né, do trabalho, das pesquisas que ele tem realizado, da profundidade, né, e da qualidade com que ele trabalha esses temas, né? Luiz Renato Vedovato é editor associado do Journal of Poverty and Social Justice, membro da Academic Advisory Group for the Global Center for Legal Innovation and Food Environments at O'Neill Institute for National and Global Health Law. Ele é pesquisador da FAPESP, é professor de Direito Internacional Público e Direito Ambiental na PUC Campinas e é professor doutor da Unicamp, professor do programa de mestrado e doutorado em Educação da Faculdade de Educação da Unicamp. É pesquisador associado do Observatório das Migrações em São Paulo, Migrações Internas e Internacionais Contemporâneas no Estado de São Paulo. Ele é graduado, mestre e doutor em Direito Internacional pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Atualmente é professor MS3 da Unicamp, lecionando na Faculdade de Educação, Faculdade de Ciências Aplicadas e no Instituto de Economia. Professor Vedovato, é uma satisfação enorme, é uma alegria. Queria agradecer de coração, né, o senhor ter aceitado o nosso convite. Sei dos seus afazeres, sei do tamanho, né, da carga de trabalho que o senhor tem, né, mas o senhor aceitou prontamente, nós ficamos muito felizes. Então, seja muito bem-vindo, sinta-se à vontade, que o senhor se sinta bem no nosso meio. Nós estamos aqui todos ouvidos para aprender com o senhor. Fique à vontade, professor. Professor Gerson, muito obrigado pela oportunidade. Para mim é uma honra estar em evento da Universidade Mackenzie, que é uma universidade de referência em todas as áreas que ela atua, e, em especial, estar ao seu lado, numa mesa que, com a presença do professor, já se torna importante. Queria também parabenizá-lo, professor, pela organização do evento tão importante para o conhecimento, para a necessidade que a gente tem cada vez mais de pensar esses temas de forma científica, com método acadêmico e com o comprometimento que o professor sempre faz nas suas atividades acadêmicas. Professor, muito obrigado, uma honra imensa estar aqui ao seu lado e poder falar sobre um tema que a gente tem pesquisado nos últimos tempos
e, em certa medida, poder aprender com todas e todos que estão aqui, e ter esse espaço de diálogo, né? Fazer eventos na Universidade Mackenzie sempre é, para mim, uma imensa honra. Tenho a felicidade de poder conviver não só com o professor Gerson, mas também com o professor Daniel Nagal e outros tantos professores e professoras que na universidade desenvolvem um trabalho tão sério e tão relevante para o mundo acadêmico brasileiro e mundial. Agradeço a oportunidade de poder falar sobre esse tema. Eu fiz uma pequena apresentação que começa na discussão dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, e a gente vai tentar passar por essa ideia de mensuração da pobreza e até chegar na construção dos contornos do princípio da dignidade humana, né? A nossa ideia é trazer a pesquisa que a gente está fazendo e poder dialogar com a construção do conceito de dignidade humana. Eu fico muito feliz de poder falar sobre esse tema que envolve a dignidade num dia tão importante para o Brasil, né? O dia 5 de outubro, que é o aniversário da Constituição Federal. A nossa Constituição, que tem a dignidade humana como um dos seus fundamentos, lá no artigo 1º, faz aniversário hoje. Ela tem 34 anos agora. Então, dia 5 de outubro de 88, veio à tona a Constituição Cidadã, também chamada pelo deputado Ulisses Guimarães, e que pauta no direito à construção das nossas relações sociais a partir daí. Para gente que atua, para nós, né, que atuamos na educação, no direito, a gente percebe a importância de trabalhar temas ligados a direitos fundamentais a partir dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, dentro da sala de aula, dentro do ensino, né? Quando a gente pega os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a gente vai falar do primeiro, que é a erradicação da pobreza, a gente consegue conectar vários desses objetivos ao que foi proposto na Constituição, ao que foi estabelecido na nossa Constituição lá em 1988. Tanto isso é verdade que, pensando, né, na erradicação da pobreza, que é esse primeiro ponto, a gente vai encontrar na Constituição, na sua conformação desses direitos que a gente chama de direitos humanos quando estão colocados em tratados internacionais, mas que dentro da Constituição acabaram ganhando o nome de direitos fundamentais, né? Então, direitos humanos ou direitos fundamentais, eles acabam se complementando. A gente tem uma cláusula de abertura na Constituição de 88, que é o artigo 5º, parágrafo 2º, que vai trazer para dentro do ordenamento jurídico brasileiro os tratados internacionais de direitos humanos, o que foi completado em 2004, com a emenda constitucional número 45, que colocou o artigo 5º, parágrafo 3º, no artigo 5º, parágrafo 3º, a possibilidade de tratados internacionais de direitos humanos terem estatura constitucional. E nesse sentido que a gente vê a relação entre Constituição Federal, que precedeu os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e os próprios ODS, né? Então, quando a gente olha o artigo 3º e verifica um objetivo da nossa República, né, o artigo 3º está colocado para a gente saber por que a gente construiu o Brasil nessa organização pautada na Constituição de 88. A gente criou o Brasil para isso, né? Construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza, que é o ODS número 1, e a marginalização, e reduzir as desigualdades sociais e regionais, promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, a raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Então, esse é o conjunto dos nossos objetivos. Para alcançar esses objetivos, a Constituição coloca que precisamos garantir alguns direitos
que estão lá no artigo 5º, e no artigo 1º fala da dignidade da pessoa humana. Agora, o conceito de dignidade humana, muitas vezes, é entendido tanto por pesquisadoras e pesquisadores do direito, quanto da educação, como um conceito aberto, um conceito que precisa ser melhor aprofundado e preenchido. Afinal de contas, o que é dignidade humana? Né? Os seguidores do direito natural iriam dizer que dignidade humana é a garantia do conjunto de direitos que nascem com os seres humanos. Outros vão dizer, não, é o conjunto de direitos garantido pelo ordenamento jurídico, aqueles que vão ter um caminho mais positivista. De toda sorte, muitos desses direitos vão exigir que nós olhemos para a realidade. E o que significa, por exemplo, garantir educação? O que significa, por exemplo, garantir saúde? E a gente, preocupado com essa questão, foi buscar, no debate da erradicação da pobreza, uma possibilidade de contribuição para esse conceito. E é por isso que a gente passou a usar uma metodologia numa pesquisa que a gente faz em conjunto com a Universidade de Cardiff, e aqui cito os meus colegas da Unicamp, professora Anelisa Spaulonski Queiroz Assis, professor Silvio Beltramelli, que é o nosso colega da PUC, que está nesse projeto, professor Guilherme Assis de Almeida, da Universidade de São Paulo, a professora Camila Nicásio, da Universidade Federal de Minas Gerais, o professor Daniel Nagal, da Universidade Mackenzie. A gente busca fazer essa pesquisa em conjunto para, primeiro, medir a pobreza, né? Como que a gente consegue saber quem está acima da linha da pobreza? E o normal, vamos dizer, o mais comum, melhor colocando, né? O mais comum é usar como medição da linha da pobreza o valor que a pessoa recebe mensalmente, anualmente, para suprir as suas necessidades. E esse caminho traz algumas dificuldades para analistas, para pesquisadores, pesquisadoras, porque a comparação da situação de pobreza em vários países do mundo, ou mesmo dentro do país, em várias regiões, pode sofrer muitos desgastes. Por quê? A depender do custo de vida local e dos serviços oferecidos, a pessoa pode ganhar um valor entendido como um valor que representa a saída da linha da pobreza, mas enfrentar muitas privações. E como a gente vai ver um pouquinho adiante, para o professor Peter Townsend, que é a nossa referência teórica, junto com a professora Joanna Mack, pobreza é estar diante de privações. E eles defenderam essa ideia, a professora Joanna Mack defende ainda, o professor Peter Townsend já faleceu, mas a ideia defendida é que usar o valor, a quantidade de dinheiro que a pessoa ganha, pode mascarar muitas das privações que elas enfrentam no seu dia a dia. Por isso, ter um salário em São Paulo pode significar enfrentar privações maiores do que ter o mesmo salário numa cidade do interior de São Paulo, numa cidade no interior do Brasil, ou numa cidade em outro lugar do mundo, fazendo a conversão da moeda. Então, a gente precisaria ter alguma outra forma de medir a pobreza, até para que a gente consiga cumprir o objetivo de desenvolvimento sustentável, que é erradicar a pobreza. Então, a gente vai estar aqui pensando nesse sentido, né? A ideia, né, o conceito do professor Peter Townsend passa pela ideia da privação relativa. Ou seja, eu preciso identificar essa privação
para eu sentir falta daquele bem, para efetivamente eu estar num cenário de privação, né? Por isso que a subjetividade é importante nesse contexto. Para o professor Peter Townsend, essa pobreza, né, vai ser definida como recursos insuficientes ao longo do tempo para suprir necessidades. E o resultado, né, da pobreza é a privação. Então a gente poderia imaginar uma comparação entre vários países do mundo a partir da quantidade de privações que essas pessoas enfrentam. Mas como a privação relativa exige o reconhecimento de que aquilo é algo necessário, a gente talvez tenha que trazer outros elementos para esse debate. Então, por exemplo, viver aqui em Campinas, como vivemos, o professor Gerson e eu, não é necessário ter um barco, mas em Veneza é. Então, a privação, eu não tenho um barco, de um barco aqui não vai significar uma privação efetiva, uma privação que eu sinta. Mas lá em Veneza pode ser, em outros lugares, né, na foz do Rio Ganges, também pode representar uma privação. Então eu preciso, nesse contexto, usar um caminho para identificar o que a gente chama, e o professor Peter Townsend e a professora Joanna Mack chamam, de necessidades socialmente percebidas. Então, a partir da identificação de quais são as necessidades socialmente percebidas, eu vou conseguir construir a lista de privações. E aí eu consigo comparar de um país para outro. Parece ser mais efetivo, e a gente tem certeza que quando comparada essa metodologia com a metodologia simplesmente pecuniária. Porque ganhar um valor no Brasil pode ser muito diferente do que ganhar o mesmo valor em Uganda, ganhar o mesmo valor na Cidade do México, ganhar o mesmo valor em Melbourne ou em Bristol, onde fica o Centro de Estudos da Pobreza da Universidade de Bristol, hoje comandado pelo professor Dave Gordon. Mas o que a gente vai tentar construir aqui? Mostrar como se dá essa metodologia e fazer a aplicação dessa metodologia, o resultado dessa metodologia, para a construção do conceito de dignidade humana, né? Então, isso que está no objetivo do desenvolvimento sustentável número 1, erradicação da pobreza. Então, até 2030, os países precisam reduzir, pelo menos pela metade, a proporção de homens, mulheres e crianças de todas as idades que vivem na pobreza, em todas as suas dimensões, de acordo com as definições nacionais. Então, a gente está falando de pobreza multidimensional. Isso significa que a gente tem que pensar em vários cenários de privação, né? Nada melhor do que, como diz a professora Joanna Mack, dar a palavra a essas pessoas, para que elas nos digam quais são as suas privações, né? O que, né, se desdobra desse objetivo está embaixo, mas a gente já passou lá em cima, né? O que nós precisamos pensar quando a gente pensa em medir, mensuração, né? Talvez a gente tenha que ir além da renda para olhar para a privação, né? Então, não necessariamente porque determinada família tem uma renda alta, ela não vai enfrentar privações. Se você imaginar necessidades com segurança, com transporte, com educação, com saúde, pode ser que aquele recurso que aquela família recebe não seja suficiente ao final do mês, né? Também é importante refletir sobre as experiências da pobreza, né? O que é feito para superar essas privações. E também é necessário se identificar aquela situação de vulnerabilidade numa sociedade específica. Isso vai variar de sociedade para sociedade, a gente está tentando aqui fazer comparações. E é lógico, a gente tem feito pesquisas de campo, entrevistando pessoas, passando
questionários, a gente fez em São Paulo, vai fazer no interior da Bahia, pretende fazer aqui na região metropolitana de Campinas, e a gente sabe que há algumas dificuldades de projeção, né? Se você tem problemas com amostras de pesquisas eleitorais, talvez você tenha também problemas com amostras dessas pesquisas que a gente está realizando, e a gente está tentando, ao máximo, diminuir os erros, as margens de erros que a gente pode ter nesse contexto. Mas tem que se encaixar numa sociedade específica, ter padrões adequados relacionados à idade, né? Cada idade tem a sua necessidade, por isso pode gerar a sua privação específica. É necessário que a gente tenha a justificativa clara do motivo pelo qual esses indicadores foram excluídos. Então, por que eu pensei nessas necessidades socialmente percebidas? Por que eu coloquei essa lista? Porque se eu excluir alguns desses direitos ou desses bens da lista, eu posso mascarar uma privação. E eu tenho que imaginar essa aplicação a países de baixa, média e alta renda, para eu poder comparar, né? Para eu poder identificar quais são as privações enfrentadas nesses locais. E exatamente o último, que é a questão da comparação. Quais essas dimensões, quando a gente pensa em pobreza multidimensional, né? Então, a gente parte do Atkinson, que publicou em 2016, né, o Monitoramento da Pobreza Global, relatório da Comissão sobre Pobreza Global. E, com isso, a gente tem usado a abordagem consensual para cobrir vida social e familiar, dieta, roupas, acesso a médicos, né, ao serviço de saúde, acomodação, padrões de habitação, por exemplo, se existe um espaço para as crianças estudarem, se existe um espaço para que as pessoas tenham suas refeições diferentes daquele em que eles dormem, acesso educacional, itens domésticos, itens financeiros e itens para crianças, né? Então, receber os amigos em casa em algum momento da sua formação, né? E a gente consegue perceber, né, a aplicação dessa metodologia em vários países do mundo já. A gente tem até resultados consistentes no Reino Unido, na Europa continental, e na África, na Ásia e na Oceania. Hoje, a gente está rodando essa pesquisa com um financiamento de um fundo britânico, né, da Global Challenge Research Fund, aqui no Brasil, na região metropolitana de Buenos Aires, na Cidade do México, com o professor Héctor, em Lima, no Peru. Então, a gente vai tentar contribuir para comparar com o que já foi feito. Desde 2006, só para um dado mais efetivo, desde 2006, o IBGE, aqui no Brasil, aprova essa metodologia. Então, não é uma metodologia que cai de paraquedas no Brasil. Não, o professor David Gordon já fez todo o trabalho de aprovar internamente aqui no Brasil a metodologia da medição da pobreza multidimensional. No entanto, o IBGE nunca aplicou a metodologia. Então, a gente está aqui com algumas dificuldades para fazer uma pesquisa nacional. A gente está conseguindo recursos para fazer em algumas cidades, a gente espera conseguir ampliar, mas a ideia é ter bases comparativas com todos esses países que aí estão colocados, né? E a gente vai fazer a pesquisa em duas partes, né? Então, a gente faz a pesquisa normalmente em duas partes. A primeira parte é a realização de grupos focais, e a segunda parte é a entrevista realmente de pessoas para que elas respondam a um questionário, usando lá uma ferramenta do Kobo, que é uma ferramenta que permite da localização, do momento em que foi feita a pesquisa,
medir quanto tempo que demora para responder. Então, tem ali um cenário importante. Isso vai exigir pessoas que vão a campo para perguntar. Então, duas partes da pesquisa. A primeira parte são os grupos focais, que a gente vai tentar identificar, faltou o número 1 ali, né? Quais itens, atividades são necessárias que todos os adultos ou crianças devem poder pagar e que ninguém deve prescindir. Então, nesses grupos focais, formado por pessoas, 8 a 12 pessoas, são vários grupos focais tentando representar as várias classes sociais, as várias idades, as várias profissões. Então, a gente tem um grupo focal, né? E como que funciona nesse grupo focal? A partir daquela relação do Atkinson, a partir da nossa Constituição, a gente vai juntando elementos para cobrir essas necessidades que envolvem saúde, transporte, educação, bens da casa, acesso a entretenimento e vários outros fatores, e a gente vai, em cada item, tentar chegar a um consenso sobre como aquele item deve ser tratado. Ele deve ser tratado como algo necessário, como algo desejável ou como um luxo. Então, vamos pegar um exemplo, né? Celular com acesso à internet. Então, você chega com essa informação, a gente precisa aqui de analisar celular com acesso à internet. As pessoas do grupo focal vão nos dizer se elas entendem que aquilo é necessário, desejável ou um luxo. Eu não sei as respostas das pessoas, elas vão colocar os seus cartões ali, e esses cartões serão embaralhados e cada um vai ser contado. Se der 100% numa dessas categorias, bacana, a gente vai para o próximo item. Porque a ideia é abordagem consensual no grupo focal. Se uma parte entender que é desejável, outra parte entender que é necessário, então a gente vai fazer as pessoas conversarem, defenderem os seus pontos de vista, aí elas vão dizer, se sentirem à vontade, né? Qual é o ponto de vista para a classificação daquele item, daquele bem, daquele direito numa daquelas categorias, e a gente só sai daquele item quando todo mundo concordar em colocar em um dos pontos. Bom, se 50% dos grupos focais, vejam, o item tem que dar 100%, mas pode ser que esse item seja entendido como desejável no nosso grupo focal, e no outro grupo focal o mesmo item seja entendido como necessário. Se mais de 50% dos grupos focais entenderem que o item é necessário, a gente tem aí o que a gente chama de necessidade socialmente percebida. Então, essa necessidade socialmente percebida, na nossa visão, já entraria para o conceito de dignidade humana. Estaria numa situação de dignidade aquele indivíduo que tivesse, né, acesso às suas necessidades socialmente percebidas. E é para aquela sociedade, não é para outra sociedade. Bom, daí a gente vai a campo com essa lista do que é necessidade socialmente percebida. Na maioria das vezes que a gente fez a pesquisa, essa lista bate com os direitos da Constituição e com mais alguns bens, lógico, né? Se a gente pensa em direitos, ela bate com os direitos da Constituição. E por isso que é tão bacana falar sobre esse tema no dia de hoje, né? No dia da Constituição de 1988. E aí, a gente vai a campo entrevistar as pessoas para tentar identificar se os grupos focais fizeram o seu trabalho corretamente. Então, a gente vai para as pessoas para dizer se elas entendem que aquele item é necessário, desejável ou um luxo. E a gente pode até colocar todos os itens sabendo quais são aqueles que foram identificados como necessidades socialmente percebidas, ok? A gente pode fazer uma checagem depois, é o que normalmente a gente faz. Então, a gente vai para as pessoas e quando dá
uma identificação de 70%, a gente tem um consenso. A gente entende que aquilo é um consenso. Ou seja, as pessoas entendem que é necessário que um ponto de ônibus perto de casa exista. Então, eu preciso do ponto de ônibus perto de casa. Então, aquilo é uma necessidade socialmente percebida, aceita por 70% da população. Tá? E é lógico, aí você tem todo o problema lá das pesquisas, né? Como estatísticas, como vocês já estão ouvindo bastante esses dias. Mas, nesse contexto, eu tenho como saber e tenho como identificar quais são as necessidades socialmente percebidas. Falta o outro ponto. Eu tenho que descobrir quais são as privações. Então, se eu pergunto para a pessoa, né, do item ou do bem, eu vou dizer para ela, olha, esse item, esse bem é necessário, desejável ou um luxo? Se ela disser que é necessário, porque se ela disser que é desejável ou um luxo, eu vou para o próximo item, tá? Ela tirou da categoria de necessidade. Vocês vão ver que há autores que dizem que o desejável também deveria entrar nessa lista. A gente depois pode só fazer alguns ajustes, mas para a nossa preocupação, a preocupação é necessário, tá? Então, necessário, joia. Se ela disser desejável ou luxo, a gente vai para o próximo item. Se ela disser que é necessário, a gente pergunta, você tem? Se ela disser que tem, bacana, não é uma privação, a gente vai para o próximo item, tá? Mas se ela disser que não tem, a gente pergunta por quê. Porque ela pode dizer, eu não tenho porque eu não quero. Eu sei que um celular é necessário para a vida. Eu sei que as pessoas devem ter um celular com acesso à internet para poderem se desenvolver, mas eu não quero um celular. Eu quero ficar na minha. Eu não quero nunca mais me conectar. Ponto. Isso não é uma privação. É uma escolha. Tá? Mas se ela disser que eu não tenho porque eu não posso pagar, ou eu não tenho porque não tem acesso perto de casa, eu estou diante de uma privação. Que pode ser uma privação econômica, porque eu não tenho dinheiro para pagar, pode ser uma privação social, porque eu não tenho acesso. Às vezes até pode ser uma exclusão social. O meu bairro não é atendido por saneamento básico. Não tem água encanada no meu bairro. Isso é uma exclusão social. Tá? Mas o fato é que eu estou identificando com isso privações. A partir de 5 privações, a gente tem uma situação preocupante. Acima de 9 privações, a situação de vulnerabilidade extrema. E aí a gente consegue comparar regiões com privações aqui no Brasil com outras regiões do mundo. E aí não importa qual é a privação, ok? Não importa quanto a pessoa ganha, eu não preciso comparar quanto que a pessoa ganha aqui no Brasil ou quanto que ela ganha em Nova York. Eu estou comparando privações a partir da visão dessas pessoas de mundo e estou comparando privação a partir desse contexto social em que elas vivem. Então eu vou ter qual é o percentual das pessoas que estão em situação de privação e qual é o percentual das pessoas que não estão nesse cenário de privação. Né? A gente acaba usando também um foco na questão das crianças, porque a ideia é fazer essa pesquisa em conjunto também com a Unicef. Então, a gente tem conversado bastante com o escritório da Unicef em Nova York, e aí especialmente o pesquisador Eduardo Della Mônica, para conseguir, com isso, subsidiar políticas públicas educacionais, políticas públicas para as crianças, e até mesmo para tentar superar, né, ou atender as diretrizes de Riad, que são diretrizes que vão buscar a diminuição da delinquência juvenil. Mas a ideia, né, é partir
de alguns locais que já têm políticas públicas consolidadas para crianças. E por isso que a gente usa como referência os itens de privação da União Europeia, né? Então, roupas novas, 2 pares de sapato, né? A gente diria 2 pares de calçados aqui, frutas e vegetais frescos diariamente, carne, peixe, frango diariamente, livros adequados, equipamento de lazer ao ar livre. Então, essas perguntas vão ser feitas, são feitas, né, na hora que a gente faz a pesquisa de campo, até para identificar a privação para as crianças, porque a gente vai perguntar se aquelas pessoas têm filhos, e a partir do momento que elas dizem que têm filhos, a gente vai fazer a pergunta sobre as crianças que vivem ali, né? Lógico, filhos na faixa etária específica, né? Então, isso vai ser identificado a partir, lógico, né? A gente vai bater essa lista com as necessidades socialmente percebidas que a gente vai encontrar nos grupos focais. Mas a ideia é conseguir, a partir dos grupos focais e das listas que a gente tem dessas necessidades, fazer as várias comparações, tá? Bom, aí vem uma pergunta, né? Quando a gente compara vários países do mundo ou várias regiões, ou mesmo dentro de um grupo ou de uma cidade, existe consenso? Né? O consenso é aquele que a gente consegue identificar na segunda parte da pesquisa, né? Na pergunta sobre se aquilo é necessário. Se mais de 70% das pessoas entenderem que aquilo é necessário, a gente está diante de um caso de consenso entre elas, né? Então, o método consensual sempre consegue alcançar um alto grau de consenso, especialmente quando a gente fatia e identifica as necessidades por gênero, por estado civil, por grupo populacional, por questões de saúde, por situação de emprego e ocupação, por nível de educação, por número de filhos dependentes, insegurança alimentar, posse de habitação, posse ou propriedade aí, né? Nível de renda, local de residência. Então a gente consegue identificar consensos quando a gente faz o levantamento de todos os dados a partir dessas premissas. Então isso é algo bem interessante de se ver, né? Porque é meio como prova dos 9 do que a gente fez no grupo focal. Se o grupo focal não for bem feito, esse consenso não vai ser alto. Se o grupo focal foi bem pensado, bem conduzido, a gente vai ter um consenso lá na frente, né? Até agora a gente conseguiu fazer os grupos focais e esses grupos focais têm desembocado em consensos interessantes quando a gente vai para a pesquisa de campo, tá? Isso tudo, né, pensando aqui como alguém do direito, né? Então, como que alguém do direito vai poder contribuir? Então, vou dar um exemplo só, né? Semana passada, recentemente, a gente teve uma decisão do Supremo Tribunal Federal sobre vaga em creche. O Supremo determinou que os municípios garantam vaga em creche para todos e todas. Isso vem de uma demanda que é sempre repetitiva, e a gente ouve bastante falar de pessoas que buscam o Ministério Público, e o Ministério Público acaba entrando com pedido de vaga em creche pontualmente, né? Num caso específico, por isso pontualmente. E isso acaba deixando de lado o pensar da política pública como um todo, né? Então, qual é a política pública que a gente deveria exigir? Não seria um projeto de garantia de acesso à educação, de acolhida de crianças em idade pré-escolar para serem bem atendidas? Então, a gente teria esse contexto para ser considerado, né? E quando a gente vai olhar dados, é uma análise inicial, a gente está ainda trabalhando com esses dados,
a gente viu que uma das necessidades socialmente percebidas mais importantes para o grupo focal que a gente fez e depois testado nas perguntas de campo foi tempo para ficar com filhos e filhas. Então, talvez isso exigisse não só a discussão da vaga em creche, lógico, as pessoas precisam trabalhar e precisam ter vaga para deixar seus filhos e filhas, mas talvez a gente tivesse que discutir transporte público, para que as pessoas pudessem chegar mais rápido nas suas casas, demorar menos tempo do trabalho às suas casas, para poderem passar mais cedo na creche, levar a criança para casa e ficar mais tempo com eles. Então, ouvir o que a população diz pode ser importante para a tomada de decisões do Ministério Público. Né? O Ministério Público pode, olhando aquelas informações, falar, poxa, talvez eu não precise entrar com uma ação para estender o horário de funcionamento da creche. Só, eu vou precisar discutir a creche e vou precisar discutir o tempo da circulação das pessoas, do transporte das pessoas. E como que eu faço isso? Né? Então, imaginar que em Campinas, por exemplo, tem várias ações e decisões judiciais sobre vaga em creche, mas pouquíssimas, se não me falha a memória, acho que nenhuma, a ação judicial que vai discutir um repensar do transporte público para se tornar mais rápido o deslocamento dentro da cidade. Então, isso precisaria ser, em certa medida, alvo de discussão. E só para a gente ter uma ideia aqui dos consensos que a gente acaba encontrando por população, né? Lá na África do Sul, onde foi rodada essa pesquisa, pensar que, por exemplo, né, ali, ó, roupas suficientes para te manter aquecido. A gente tem ali o mínimo de percentual foi 87. Então, isso é um consenso, é um autoconsenso. Né? Uma geladeira, ter uma geladeira, o mais baixo ali é 84%. Acima de 70% já é alto. Ali a gente está falando de coisas acima de 80%. Então a gente tem condições de saber o que faz parte da dignidade humana. Então, ter uma geladeira na África do Sul faz parte da dignidade humana. Como que eu crio políticas públicas para que as pessoas possam acessar esse bem? Né? Iluminação das ruas. Você tem ali um consenso que no mínimo é de 83%. Isso significa que é um alto consenso também garantir que as ruas sejam iluminadas. Né? Então a gente consegue pensar políticas públicas a partir disso. A gente não precisaria, por exemplo, partir sempre para uma votação para discutir com a população qual é a necessidade que elas têm, ou criar, né, que normalmente acontece, né, que você vai discutir o orçamento, e aí você tem a possibilidade de construir ou uma creche ou um posto de saúde. E aí você deixa as pessoas brigarem por isso, né? Não, o poder público precisa se organizar pensando quais são as prioridades da sociedade, e essa é uma forma interessantíssima de se identificar quais são essas prioridades. É só verificar qual é a que dá mais consenso. E aí você vai fazer uma e depois vai fazer outra. Talvez você não possa simplesmente descartar a construção da outra. Você vai ter que pensar numa construção sempre contínua de garantia de direitos fundamentais. Né? E aqui, ó, tudo que está vermelho é autoconsenso. Né? Então, é um consenso muito grande sobre vários itens que a gente tem aí. Né? Quanto mais vermelho, mais efetivo é o consenso. Isso daqui é um dado antigo, de 2007, do Eurobarômetro, mas quando a gente pensa no item filhos, né, o que é necessário para que os filhos tenham uma vida digna,
a gente pensou aí o campo do absolutamente necessário. Né? Então, tudo que tem alto consenso, a gente entende que é absolutamente necessário. Né? E depois a gente vai para o teste de validade. Né? Depois que a gente passa no grupo focal, a gente manda lá para o teste de validade e vai tentar identificar na entrevista individual quais são esses itens, né? Que é um exemplo que foi feito pelo professor Shoilen Nandi, que é um professor líder dessa pesquisa, da pesquisa mundial que a gente está fazendo, é comandada pelo professor Shoilen Nandi, da Universidade de Cardiff, e ele fez essa pesquisa em Tonga, para tentar encontrar essas similaridades. Né? Aqui está um resumo do que dessa estrutura conceitual, né, da abordagem consensual. Primeiro a gente faz o grupo focal, né, e esse grupo focal vai dizer para a gente se aquilo é necessário, e se a gente tiver 50% de sim, a gente tem o item que é uma necessidade socialmente percebida. E depois a gente vai a campo para fazer a pesquisa, as entrevistas individuais, e a gente vai perguntar se ela tem o item, e se ela não tiver, mas não quer, não é privação. Mas se ela não tiver, porque ela não pode pagar, é uma privação econômica ou financeira. Se ela não tem, porque não foi provido pela sociedade, pelo Estado, melhor dizendo, é uma privação de serviço. E quando falta, por qualquer outra razão, né, eu tenho o Estado aqui, mas o Estado não trouxe, eu estou discutindo com o Estado, é privação de serviço. Mas quando não tem nada, é exclusão social, efetivamente. Né? Aquele grupo está num cenário de exclusão social. E esses três grupos formam o que a gente chama de pobreza multidimensional. O L caiu ali, né? Desculpem, na hora de organizar a apresentação, o multidimensional, o L caiu. A pobreza multidimensional e a exclusão. Né? Aqui no Brasil, a gente tem feito essa pesquisa desde 2019 e, lógico, no meio do caminho teve a pandemia, a gente teve alguns desafios, a gente foi a campo durante a pandemia, todo paramentado, né? Em três comunidades em São Paulo, Paraisópolis, Vila Vetinã e Brasilândia. Antes a gente tinha feito os grupos focais, então antes da pandemia a gente fez os grupos focais, o que nos deu um certo alívio, porque o grupo focal que vai exigir que as pessoas fiquem mais juntas, né? A pesquisa em si, a gente está com o tablet e você todo paramentado vai lá e faz a pesquisa e responde ali no tablet, não teria tanto problema. Mas foi um período desafiador. A gente também fez a pesquisa em 3.000 domicílios em São Paulo, depois no começo de no final de 2021, então já na parte final da pandemia. E esse ano a gente está desenvolvendo a pesquisa lá no interior da Bahia. Mas a ideia é enfrentar esses desafios, né? E o estágio 1, como a gente falou, foi feito em Campinas, com os grupos focais. Lá na Bahia a gente está fazendo as duas etapas, o grupo focal e a pesquisa, né? Durante a pandemia, a gente não conseguiu fazer outros grupos focais e a gente voltou a conseguir fazer agora. Então, a gente usou os grupos focais de antes da pandemia para amparar as pesquisas de campo que a gente fez durante a pandemia. Né? O que a gente questionou essencialmente, né? Para ter um padrão de vida decente no Brasil hoje, o que seria necessário, e aí a gente colocava os itens. A gente considerou nos itens, porque saíram dos grupos focais, né? Vieram dos grupos focais, alguns como estão aí. Eu separei essa lista, mas é uma lista muito maior. Para responder todo o questionário demora 50 minutos, não é um questionário tão tranquilo de se responder. Mas, por exemplo, né, o número 3 ali, ter acesso à água e eletricidade. O número 5,
2 conjuntos de roupas, né, 2 trocas de roupas, mesas e camas em casa, comer 3 refeições por dia, né? Então, esses foram necessidades socialmente percebidas, né? E a gente fez essa pesquisa de campo, que muito nos preocupou, nessas 3 comunidades, em São Paulo, Brasilândia, Paraisópolis e Vila Vetinã. Foi um projeto piloto, a gente não tem como dizer que a amostra que a gente usou é uma amostra representativa, mas serve para esse grupo especificamente, né? Nessas 3 localidades, a gente tem essa foto para vocês localizarem. Talvez Paraisópolis, a foto de Paraisópolis seja bastante famosa, né? Que tem o prédio do Morumbi ali com piscinas em cada andar, e do lado uma comunidade, aquela comunidade ali de Paraisópolis, que a gente foi visitar. Sem dúvida, a que mais enfrenta privações é a da Vila Vetinã, e também a gente consegue perceber que famílias com filhos enfrentam mais privações do que aquelas sem filhos. Isso é algo que acende uma luz amarela para a gente, e certamente deveria ser usado como base para as políticas públicas futuras, né? Aqui um cenário do que a gente tinha de divisão nesses locais, dos participantes com relação a sexo, idade e grupo social, né? E as principais conclusões é que a gente conseguiu alcançar um consenso entre as localidades da amostra sobre o que os brasileiros consideram necessário para um padrão de vida decente, incluindo a posse de itens materiais e a capacidade de participar de atividades sociais e cumprir obrigações costumeiras. A privação foi entendida como uma falta forçada de necessidades socialmente percebidas, né? E ela foi generalizada, com alto níveis de insegurança alimentar, especialmente na Vila Vetinã, porém isso não era inesperado, né? E aquelas famílias com crianças têm um risco maior de sofrer múltiplas privações, tá? Quanto mais quente, né, maior é o consenso sobre a percepção de necessidades nessa lista que a gente conseguiu no grupo. Então, a gente vê aí que é um alto consenso na maioria das vezes. E aqui, quando a gente pensa em privações, a gente vai ver que a Vila Vetinã, por exemplo, todos enfrentam alguma privação. Se você vai para Brasilândia ou para Paraisópolis, Brasilândia em torno de 17%, Paraisópolis em torno ali de 40%, você tem pessoas que não enfrentam privações. Mas se você olhar para a Vila Vetinã, todos enfrentam privações. 60% deles vão enfrentar de 5 a 8 e 40% mais de 9 privações. Então é um cenário bem complexo, bem complicado para eles aí. E quando você pega pessoas com e sem, grupos com e sem filhos, você vai, o de cima é sem, o de baixo é com, você vai ver que o número de privações aumenta para as pessoas, para os grupos familiares com filhos, né? E a gente vai encontrar uma insegurança alimentar, isso nos chamou a atenção, bastante grande na Vila Vetinã, mas não é baixa, por exemplo, na Brasilândia, e também não é insignificante em Paraisópolis. Então, a gente tem 100% das pessoas na Vila Vetinã com problemas enfrentando insegurança alimentar. Enquanto que nas melhores medições aqui de Paraisópolis, a gente tem ali o 8%, mas já é algo significativo, né? Paraisópolis fica ali também em uma situação de preocupação quando a gente pensa em segurança alimentar. As conclusões às quais a gente chega são que, apesar da falta de um quadro de amostragem formal, por conta da questão da representatividade das comunidades, a gente não teve condições de montar isso durante a pandemia, os resultados mostram que
as perguntas foram, né, entendidas pela população e respondidas de uma forma que permitiu desenvolver um reconhecimento, né, uma situação de pobreza multidimensional. E é evidente que há um claro consenso entre os locais da amostra sobre quais itens os brasileiros consideram necessários para manter um padrão de vida decente. A privação ou a falta forçada, né, é generalizada, mas não era inesperado. Né? E o estudo piloto identificou com sucesso que certos grupos são mais propensos a serem pobres e que famílias com crianças correm o risco particular de sofrer múltiplas privações, né, como a gente tinha dito. O que a gente vai fazer, e a gente já fez, na verdade, isso, o que a gente vai fazer é ampliar essa pesquisa para o interior da Bahia, provavelmente para o litoral de São Paulo, a gente quer fazer também no interior de São Paulo, e em outras localidades do país, para tentar rodar uma nacional, e é isso que a gente está negociando com a Unicef. Mas, professor Gerson, eram essas as considerações que eu queria trazer a vocês, dizendo que esse conjunto de consenso no que é necessário nos permite chegar a um conceito de dignidade humana com maior precisão. Agradecendo mais uma vez a oportunidade de estar aqui, professor, é uma imensa honra estar ao seu lado, estar na Universidade Mackenzie, poder falar com todas e todos. Eu devolvo a palavra. Muito obrigado. Professor Vedovato, é uma satisfação enorme, né? Porque foi uma aula assim maravilhosa e a gente fica com a sensação de ver um trabalho tão sério, tão profundo como esse, né? A gente fica com a sensação assim de reconhecer a importância da ciência, como a ciência é encantadora e como ela ajuda, né, as pessoas, ao contrário do que alguns dizem hoje em dia, né, uma tentativa de desqualificar a ciência, de valorizar o obscurantismo. A ciência está aí exatamente para ajudar as pessoas, né, para melhorar a vida das pessoas, para trazer dignidade para as pessoas. Né? Quando a gente observa uma metodologia como essa e consegue chegar a uma materialização do que é a dignidade, vejamos a importância disso, né, de como isso é algo assim essencial, fundamental, né, para os nossos dias. Então, eu queria parabenizar, dizer que eu fiquei empolgadíssimo, eu achei assim uma coisa fantástica, né, e desejo a vocês, né, que vocês continuem desenvolvendo isso, porque isso é fundamental para a realidade na qual nós estamos inseridos aqui no Brasil, né? Então, muito obrigado, professor, obrigado mesmo. A gente vai fazer questão de divulgar isso, porque isso vai ficar gravado, nós vamos divulgar isso, né, para mais e mais pessoas. Eu estou tendo a alegria nesse semestre de trabalhar a metodologia com os alunos do mestrado. Nós tivemos aqui uma verdadeira aula, né, de como a gente pode fazer uma pesquisa muito bem feita, né, muito bem fundamentada. Então, é impressionante, né, um trabalho assim, hercúleo, um trabalho gigantesco, porque fazer ciência dá trabalho, né, muito trabalho, né. Então, mas a gente fica muito satisfeito em observar, né, a seriedade dos colegas, a profundidade, e como esses dados vão ser tratados e vão ser, né, disponibilizados em prol da sociedade. Nesse sentido, eu gostaria de abrir para as perguntas. Eu queria, nesse sentido, começar, né, fazendo aqui algumas perguntas, depois, né, os meus colegas, todos aqueles que estão presentes aqui, poderão fazer as suas perguntas. Eu queria começar fazendo a seguinte pergunta: de que maneira, qual a experiência, né, que o senhor tem tido na PUC e na Unicamp, que são duas grandes universidades, né? Nós que estamos aqui em Campinas, nós sabemos, né, da importância da tradição dessas instituições. O Mackenzie chegou aqui há um tempo e sabe disso, né, e se soma a essas instituições para fazer, né, o desenvolvimento da ciência e a melhoria da vida das pessoas aqui.
Mackenzie tem essa tradição também, então, que se soma às nossas irmãs, né, as nossas universidades irmãs, a Unicamp e a PUC Campinas. Mas eu queria saber do senhor como tem sido essa relação, né, entre o mundo acadêmico, né, quando vocês conseguem extrair todos esses dados, como tem sido a implementação disso, porque isso passa pelo campo político, né? Como transformar esses dados todos em políticas públicas, se o mundo político tem se interessado por isso, tem procurado parcerias, né, com as universidades. Então, eu gostaria que o senhor falasse um pouco a respeito disso. Uma segunda pergunta, né, tem a ver com questões metodológicas. Existe um indiano, né, um economista indiano, o Amartya Sen, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, enfim, mas ele fala sobre o desenvolvimento como liberdade, né? E ele também toca nessa questão da pobreza, do que é desenvolvimento, do que é pobreza, né? Em que medida ele dialoga com o trabalho de vocês? Se há algum, né, algum diálogo, em que medida isso acontece ou não é uma linha completamente distinta? Gostaria que o senhor, né, explorasse isso. E uma terceira questão tem a ver com talvez a maior evidência de privação, né? Porque todos os itens elencados que foram extraídos, né, dos grupos focais e, né, dos questionários, talvez a maior, aquela que de fato faz doer na alma, né, é a fome das pessoas, né? Uma criança com fome, uma família com fome, pessoas revirando lixo. Então, eu queria pedir para o senhor, que está tão, né, focado, né, em discutir essa temática, que nos falasse se há fome no Brasil, se há pobreza extrema no Brasil, como que nós estamos lidando com isso, né, para, através de políticas públicas, a gente conseguir eliminar isso, porque quando a gente fala numa projeção de 2030, é uma referência, né? É uma referência, mas as pessoas estão com fome hoje, né? Elas necessitam fazer refeições, elas precisam o pai e a mãe que não conseguem trazer comida para dentro de casa, aquilo vai gerando dor, sofrimento, frustração, né? Então, se eu puder, né, fazer uma explanação, eu sei que eu, né, acabei criando um arco assim, né, de questões, mas se eu puder, né, nesse primeiro momento, fazer algumas explanações para nós a respeito, eu desde já agradeço. Professor, eu que agradeço as perguntas, as palavras e uma análise tão precisa das nossas dificuldades e da nossa caminhada. Obrigado, professor. E, bom, a primeira parte do diálogo com os órgãos públicos, a gente espera conseguir fazer esse caminho de diálogo. A nossa ideia é conseguir uma aproximação maior com municípios, com administrações municipais do interior da Bahia, a partir da pesquisa que a gente está realizando por lá. Assim que a gente começar a publicar os resultados, a gente publicou parte dos resultados focados nas crianças, a gente publicou numa revista da PUC de São Paulo, e a gente levou parte dos resultados, quando a gente pensa em trabalho decente, nas privações do mundo do trabalho, para o Ministério Público do Trabalho, para eventualmente até fomentar algum tipo de embasar ou ajudar, né, a embasar alguma ação que eles pudessem entrar. Para fora do Brasil, o grupo comandado pelo professor Shoyley Nandi tem feito diálogos bastante interessantes com governos de Tonga, de Uganda, África do Sul, Índia, para usar essas referências ou essas pesquisas que estão sendo realizadas como base de construção de políticas públicas. A gente ainda engatinha aqui no Brasil e a gente espera conseguir
levar tanto para o Ministério Público Estadual, quanto para aqueles que decidem as políticas públicas em nível federal, estadual e municipal, aqui no município em que a gente compartilha, né, o Mackenzie, Unicamp, PUC, sempre contribuindo para a ciência e enfrentando dificuldades parecidas no que a gente chama de difusão da ciência, né, divulgação da ciência, porque, como bem o professor colocou, era mais difícil, não, perdão, era mais fácil quando a gente tinha que provar a última milha, né? Num tempo para cá, talvez a gente tenha que provar todo o caminho, e provar todo o caminho começa a ser mais complicado, porque você tem que ir lá na base para falar, olha, tá, foi assim, e chegou aqui. Enfim, espero que a gente consiga superar, mas a esperança aqui, né, com o trabalho sério de universidades como Mackenzie, como a Unicamp, como a PUC São Paulo, como as federais, as confessionais, a PUC de Campinas, a gente vai conseguir, pelo menos, apontar e deixar as pessoas numa situação um pouco mais complicada se quiserem ir para o outro lado, né? Então, a gente está aqui para apontar, né? Tirar a boa-fé de quem quer decidir de forma diferente, e esse papel a gente tem buscado fazer, mas concordo plenamente com as dificuldades que a gente enfrenta no cotidiano, né? De levar informações, essas informações serem ou relevadas ou chamadas de frutos simplesmente de atuação acadêmica, né? Nessa primeira parte da pergunta tão importante que o professor trouxe. O A Marcha 100 é um diálogo constante, porque ele é uma referência, o professor Peter Townsend sempre dialogou muito com ele, apesar de terem diferenças nas suas construções, né, de pensamento, mas eles sempre dialogam, e o conceito de drenagem de recursos que o A Marcha 100 nos traz vai nos indicar quais são aquelas necessidades socialmente percebidas que podem sofrer ruído por parte de publicidade, né? Então, ter a necessidade de acessar alimento, mas esse alimento é refrigerante, que tipo de alimento que é? Então, você pode ter um caminho de drenagem de recursos que vai dialogar diretamente com a construção, o pensamento tão relevante e importante do professor A Marcha 100. O nosso líder de pesquisa, o professor Shoylin Nandi, por acaso, britânico e indiano, né? Então, a gente fica ali nessa constante referenciamento, e foi fundamental a colocação do professor. E o último ponto é sobre a existência do cenário de privações no Brasil, né? E a gente consegue perceber, pelos relatórios internacionais, que a gente tem tido dificuldades de manter a garantia de acesso a direitos nos últimos tempos no Brasil, né? A gente tinha saído do mapa da fome, retorna ao mapa da fome, a gente tinha superado vários problemas de direitos sociais, e a gente tem retornado para eles novamente. Algumas políticas estão sendo feitas sem uma reflexão mais ampla sobre como que elas poderiam ser implementadas. A nossa dificuldade com o IBGE agora, pela falta do censo, vai se perpetuar. A gente consegue perceber que há uma dificuldade grande de diálogo com níveis governamentais, alguns desses níveis governamentais, pela, talvez, não aceitação de algumas conclusões que a gente acaba trazendo, né? Lembrando aqui do Humberto Eco, naquele Baldolino, né? Quando a personagem principal começa, será que eu não sou um bom imperador? Aí o outro fala, não, você assim, é só você ir lá num lugar, tentar encontrar alguém que te legitime aqui, né?
E parece que é um pouco disso, né? Se buscam pesquisas que legitimam decisões já tomadas e não necessariamente se aceitam pesquisas que colocam em xeque decisões tomadas. E as nossas pesquisas, o professor sabe bem disso, a gente não faz pesquisa para a tendência A ou para a tendência B, a gente tenta tirar um retrato da sociedade, tirar um retrato da realidade e levar. E esse retrato pode agradar ou pode não agradar. Então, às vezes, a gente tem essa dificuldade. Acho que um dos pontos mais complicados, né, que a gente enfrentou foi o fim das comissões que dialogavam bastante com a sociedade civil e que permitiam que aquilo que se apresenta pudesse ser conferido pela sociedade civil no geral. A gente espera que, enfim, a gente possa voltar a estruturar políticas públicas com base em resultados científicos e acredito que a gente vai conseguir, né, avançar bastante e aí seja em qualquer cenário que for. Né? Mas não sei, professor, se eram essas as considerações. Não, perfeito. Perfeito, perfeito. Agradeço muito, muito mesmo. Nós temos duas perguntas aqui, né, no nosso chat. A professora Rosângela Patriota diz assim: parabéns, né, pela excelência de sua pesquisa e dos resultados. A minha pergunta é mais uma conversa. A sua exposição revela como perspectivas fechadas de abordagem limitam e muitos resultados. Eu gostaria que o senhor explanasse melhor sobre as múltiplas abordagens, né? E ela termina agradecendo. O professor Alcides Freire Ramos, professor da Universidade Federal de Uberlândia, que está conosco, né? Quem agradecemos também imensamente, ele diz assim: o que o senhor, professor Luiz Renato Vedovato, pensa a respeito da renda básica de cidadania, também conhecida como renda básica universal, ou rendimento de cidadania, ou rendimento básico universal? Sabemos que se trata de uma teoria que advoga que uma quantia deva ser paga em dinheiro a cada cidadão pertencente a uma nação ou região, com o objetivo de propiciar a todos garantia de satisfação de suas necessidades básicas. Né? Então, ele pede que o senhor faça o senhor, né, apresente a sua visão a respeito da renda básica de cidadania. Por favor, professor. Obrigado, professor Gerson. Agradecer a professora Rosângela, a professora Alcides, pelas considerações, pelas perguntas, fiquei muito feliz de recebê-las. E a ideia da abordagem consensual, professora Rosângela, pensando, né, na análise da pobreza multidimensional, para mim é fundamental, né, ampliar as formas de abordagem, ampliar as formas de se pensar um desafio específico e permitir que os vários ramos do conhecimento consigam, a partir dos dados coletados, encontrar soluções, encontrar saídas, né? Então, o que a gente tem feito para ampliar essa abordagem? A gente tem prezado pela construção de uma equipe cada vez mais interinstitucional e multidisciplinar. Então, a professora Anelisa é da educação e do direito, eu venho do direito, a professora Camila Nicásio vem da solução pacífica de controvérsias e do direito, a gente tem a professora Janaína Gomes, que é da antropologia, a gente tem pesquisadoras e pesquisadores da economia, da ciência política, das ciências sociais, e a gente tenta, com esse professor Shailen Nandi, que é das relações internacionais e da ciência política, a professora Dilmen, da educação. Então, a gente tenta, com isso, ampliar a possibilidade de trazer novas abordagens para aquele conjunto de dados que a gente coleta. Isso tem feito, pelo menos nos resultados iniciais que a gente está trocando internamente antes das publicações, tem a professora Flávia Uchoa, que a Universidade Federal Fluminense é
é da psicologia. Então, a gente tenta trazer esses elementos todos e dialogar entre nós. Isso tem feito nascer resultados bastante positivos, pelo menos antes de publicar, antes do review, né, do blind peer review, parece tudo perfeito, né? A gente vai esperar depois o resultado, mas a gente espera conseguir trazer uma ampliação, e por isso a sua colocação agradeço imensamente, professor. E professor Alcides, que traz uma pergunta tão relevante, eu vejo como importante a renda básica de cidadania. O Supremo Tribunal Federal acabou decidindo, na verdade, o voto do ministro Gilmar, né, já aceitando a renda básica da cidadania universal, mas ela não pode ser vista como a única saída. Então, a gente sabe que ela pode servir para suprir privações extremas, mas provavelmente a pessoa não vai conseguir ganhar dinheiro suficiente para ter uma educação de qualidade. Ela não vai conseguir receber dinheiro suficiente para ter uma saúde de qualidade. Então, não pode ser uma troca. Eu não posso dizer, olha, eu não preciso mais me preocupar com a educação e com saúde, porque eu vou te dar o dinheiro para você fazer isso, você pagar por isso. Eu não preciso mais me preocupar com o transporte, porque eu estou te dando essa renda e você se vire com o transporte. É um valor que vai conseguir trazer algum tipo de dignidade para essas pessoas, mas não vai garantir a plena dignidade. E aí a gente precisaria de todas as outras questões colocadas, né? O professor Dave Gordon é um defensor da renda básica de cidadania. Ele foi um dos pensadores junto da equipe do então senador Eduardo Suplicy para pensar essa ideia de renda básica universal, mas com essa nota importante de que ela não vai suprir todas as privações. Então, isso significa que a gente vai ter que continuar medindo para, primeiro, saber se aquela renda ela é suficiente. E, segundo, para saber o que além da renda é necessário ser feito. Quais são as necessidades socialmente percebidas que não são supridas pela renda básica de cidadania, pela renda básica universal, como bem o professor colocou. Não sei enfim, se toquei nos pontos todos que o professor, tanto o professor quanto a professora Rosângela, gostariam que fossem tratados, mas sigo à disposição. Obrigado, professor. Senhor Vedovato, nós que agradecemos, né, imensamente. A gente está chegando aqui ao final, né, dessa conferência, né, que abriu o nosso colóquio, com uma sensação de satisfação enorme, né, porque foi um momento assim, muito prazeroso. Como nós estamos em Campinas, né, a gente vai combinar o seguinte, né, a gente toma um café na Unicamp, a gente toma um café no Mackenzie, a gente toma um café na PUC. E aí a gente chama todos os nossos amigos que estão aqui perto, né? Eu estava vendo aqui, a Ana Elisa Spaulonzi estudou com a minha esposa na PUC, elas fizeram pedagogia, né? Manda um abração para ela. Ela está convidada para o café também. Aí a gente chama o Daniel, o Glauco, enfim, aí a gente continua essa conversa que vai ser maravilhosa. Vai sim, vai sim. Tá Todos bom? Eles são excelentes. Obrigado, professor. Perfeito. Professor, de coração, muito obrigado. A Universidade Presbiteriana Mackenzie está agradecida, pode ter certeza disso, né? Pelo senhor ter trazido essa temática, ter compartilhado conosco, ter nos desafiado a pensar nesse tema, e é algo que a gente vai fazer com toda certeza, não só nesses dias, mas também aí, né, nos próximos meses e anos, enfim, porque é uma temática fundamental, que envolve a vida, envolve a dignidade das pessoas, e a gente quer um mundo cada vez melhor, né? Tá bom? Professor, muito obrigado, viu? Fique com Deus, grande abraço,
e assim nós encerramos, então, a nossa conferência de abertura. Agora nós vamos ter um intervalo, né, desse período aqui, né, agora nós temos aqui 16h21 até às 5 da tarde, às 17 nós voltamos, e aí nós temos a segunda parte, né, das nossas atividades. Nós teremos 3 atividades hoje, mas a segunda parte vai começar às 17, e nós teremos, então, uma mesa das 17 às 19, com a temática Democracia, Instituições e Confessionalidade. Os palestrantes serão os professores Dr. Marcelo Martins Bueno, Sérgio Ribeiro dos Santos e Marcel Mendes. E depois teremos ainda uma terceira atividade no dia, que vai começar às 20 horas, né? E essa terceira atividade do dia vai tratar de imagens e símbolos da democracia, com os professores Dr. Marcos Antônio de Menezes, Dr. Robson Pereira da Silva e doutora Rosângela Patriota. Então, queremos reforçar o convite para que todos estejam participando das nossas próximas atividades. Professor Teodovato, muito obrigado. Grande abraço. Eu que agradeço. Um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.